Quase meia-noite. O silêncio da mansão em Nova Lima foi interrompido por batidas desesperadas na porta do escritório, tão fortes e rápidas que fizeram Henrique Montalvão erguer a cabeça imediatamente. Ele estava revisando relatórios quando a voz trêmula surgiu do outro lado, sufocada entre medo e urgência. Seu Henrique, por favor, abre! Henrique se levantou num impulso. O som tinha algo de errado. Algo que atravessava a madrugada como um pedido de socorro. Ele caminhou rápido até a porta, abriu de imediato e encontrou Valquíria Santos, a faxineira da casa, completamente pálida, com as mãos molhadas e os olhos arregalados, como se tivesse visto algo impossível de ignorar. Valquíria? Ele disse, surpreso com o estado dela. O que aconteceu? Ela olhou por cima dos ombros, verificando o corredor vazio, como se temesse que alguém pudesse surgir a qualquer segundo. Respirou fundo, tentando conter o tremor no corpo. Seu Henrique, me desculpe te atrapalhar a essa hora, mas eu não posso mais ficar quieta. As palavras pareciam presas entre a garganta e o medo. Por um instante, Henrique achou que ela fosse desmaiar, mas, com um esforço visível, Valquíria conseguiu continuar. Mesmo que a voz quase não saísse. Sua esposa não deixa sua mãe andar. Henrique ficou completamente imóvel. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Ele piscou devagar, tentando entender se tinha ouvido corretamente ou se a mente estava pregando uma peça. Como assim? Murmurou, sentindo o coração apertar. Valquíria apertou o pano molhado entre os dedos. É isso mesmo, senhor. A dona Antônia... Ela não está daquele jeito por causa da idade. Tem coisas acontecendo aqui dentro, coisas que a dona Carolina não quer que o senhor veja. Eu tentei ignorar, tentei pensar que era bobagem minha, mas não dá mais. Henrique respirou fundo, tentando recuperar o controle. Uma mistura de incredulidade e raiva começou a borbulhar no peito, mas ele ainda precisava entender. A mãe sempre fora independente, forte, e mesmo com a idade avançada, mantinha a rotina. A mudança repentina tinha lhe causado estranhamento, mas Carolina sempre tinha uma explicação convincente, algo que soava lógico demais. O que exatamente você viu? Ele perguntou, firme. Valquíria olhou para os próprios pés, como se estivesse pesando cada palavra antes de soltá-la. Coisas pequenas, no começo. A dona Antônia tentando levantar e a dona Carolina mandando ela sentar de novo. Depois, a senhora começou a reclamar que as pernas estavam pesadas, mas a dona Carolina não deixava ninguém ajudar. Tudo era sempre, deixa que eu resolvo. E quando eu tentava oferecer o braço, ela dizia que a sogra não podia fazer esforço nenhum, que o médico tinha recomendado repouso total. Só que o jeito que ela falava não parecia cuidado, seu Henrique. Parecia ordem. Henrique sentiu um arrepio percorrer a espinha. Isso não faz sentido. Por que ela faria isso? Valquíria, enfim, ergueu o olhar e havia dor nele. Dor, culpa e um medo que Henrique nunca tinha visto nela. Porque ela quer controle, quer a casa inteira do jeito dela. E a dona Antônia, a senhora a atrapalha. Ela não fala isso diretamente, claro. Mas o jeito que age, como trata a sogra quando o senhor não está, é diferente. Tem vezes que eu ouço ela dizendo que a dona Antônia tem que aprender a obedecer. E ontem, a voz falhou. Ontem eu vi ela segurando a dona Antônia pelo braço com força demais, impedindo a coitada de se levantar sozinha. E a senhora pediu, baixinho, para tentar só dar uns passos. Mas a dona Carolina disse, enquanto eu estiver aqui, você não anda. Henrique fechou os olhos, sentindo uma fisgada aguda no peito. Carolina sempre fora firme, controladora em alguns momentos, mas jamais imaginara algo assim. Jamais. Você tem certeza do que está dizendo? Ele insistiu, mesmo que parte dele já soubesse a resposta. Tenho, senhor. Eu não teria batido na sua porta a essa hora se não tivesse. A dona Antônia está sofrendo, e não é de hoje. O senhor precisa ver com seus próprios olhos. Precisa olhar sem avisar, porque quando a dona Carolina percebe que o senhor está por perto, ela muda completamente.
Henrique respirou fundo, tentando processar. A mansão, antes silenciosa, agora parecia ecoar um desconforto que ele não conseguia mais ignorar. Algo estava errado, profundamente errado. E tudo começava com a frase que ainda martelava na mente dele. Sua esposa não deixa sua mãe andar. Henrique não conseguiu dormir naquela noite. Depois que Valquíria saiu, ele permaneceu no escritório, encarando o nada, enquanto a frase ecoava na mente como um martelo lento e pesado. Sua esposa não deixa sua mãe andar. Era tão absurdo que parecia impossível. Mas o olhar de medo da faxineira, o tremor nas mãos dela, a urgência daquelas batidas, nada naquilo parecia invenção, nada parecia exagero. Por volta das 2 da manhã, ele finalmente deixou o escritório e caminhou pelo corredor escuro. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio confortável. Era um silêncio pesado, que parecia ter vontade própria, como se algo observasse cada passo. Ele parou diante da porta do quarto da mãe. Abriu devagar, tentando não fazer barulho. A luz de um abajur fraco iluminava a cama, e Dona Antônia dormia encolhida, com a coberta puxada até o peito. O rosto cansado parecia ainda mais frágil no semi-escuro. Henrique se aproximou e notou uma coisa que antes tinha ignorado. O jeito como as pernas dela estavam posicionadas, rígidas, como se ela tivesse deixado de usá-las por tempo demais. Ele ficou observando por minutos, em silêncio. E pela primeira vez em semanas, perguntou-se algo que até então nunca tinha ousado pensar. E se minha mãe realmente não está andando porque alguém não deixa? Quando amanheceu, Carolina surgiu na cozinha, impecável como sempre. O cheiro de café se misturava ao perfume caro que ela costumava usar pela manhã. Ela ajeitou a xícara na mesa e sorriu. Mas havia algo diferente no sorriso, algo rígido demais, ensaiado demais. Você está com uma cara péssima, ela comentou, servindo café para si. Trabalhou até tarde de novo? Henrique demorou para responder. Não consegui dormir, disse por fim, mantendo a voz neutra. Carolina riu baixinho. Você precisa relaxar, amor. Está muito tenso ultimamente. Henrique a observou por alguns segundos. O jeito como ela segurava a xícara. O olhar firme, mas que se desviava rapidamente quando ele demorava a responder. O leve incômodo quando ele mencionava a mãe. Pequenas coisas que, quando isoladas, pareciam bobagens, mas que agora formavam um mosaico. Como a minha mãe está hoje? Ele perguntou, tentando soar casual. Carolina suspirou, exageradamente. Do mesmo jeito, ela insiste em querer levantar, mas não tem condições. O médico foi claro, repouso absoluto. Henrique franziu o senho. Estranho, porque ela nunca reclamou de nada tão sério assim. Carolina ergueu a sobrancelha. Idade chega para todo mundo, Henrique. Você sabe disso. Ele sentiu uma pontada de desconfiança. Mas ela sempre andou pela casa. Do nada ficar presa na poltrona? Não faz sentido. Nem fisioterapia ela está fazendo. A expressão de Carolina mudou imperceptivelmente. Porque ela não aguenta, rebateu. Você acha que eu não vejo? Ela está fraca, muito fraca, e sinceramente, acho que você não deveria ficar colocando coisas na cabeça dela. Ela precisa aceitar as limitações. Henrique mal percebeu o momento em que sua respiração ficou mais pesada. Carolina, você por acaso tem impedido minha mãe de tentar levantar? O silêncio que se seguiu foi tão rápido que qualquer pessoa distraída nem notaria, mas Henrique notou. Notou o instante em que o olhar dela vacilou antes de recuperar a firmeza. Claro que não, ela respondeu, ofendida. Que pergunta absurda. Ele não insistiu, mas aquele microsegundo de hesitação queimou como uma marca. Mais tarde, enquanto Carolina tomava banho, Henrique decidiu observar a mãe sem anunciar que estava ali. Ele entrou no quarto devagar. Dona Antônia estava sentada na poltrona, as mãos apoiadas nos braços da cadeira, como se tentasse reunir coragem para se mover. Mãe? Ele chamou suavemente. Ela sobressaltou como alguém pego fazendo algo proibido.
Henrique, meu filho, eu achei que você estava trabalhando. Ele se ajoelhou ao lado dela. A senhora está sentindo dores? Perguntou, tentando avaliar se havia alguma lesão. Não, não é dor. É como se minhas pernas estivessem travadas, pesadas. Ela engoliu seco. Mas quando eu tento levantar, a Carolina fica brava. Diz que eu posso cair, que posso me machucar. Ela não deixa eu tentar. Henrique sentiu o estômago revirar. E a senhora quer tentar? Dona Antônia baixou os olhos. Só um pouquinho. Só para ver se eu ainda consigo... Antes que ela completasse a frase, passos surgiram no corredor. Passos firmes, apressados. Carolina apareceu na porta, segurando uma toalha. Dona Antônia, exclamou ela, a voz num tom ríspido demais. Eu já falei para a senhora não forçar nada. Era um comando, não um cuidado. E Henrique percebeu. A cada nova frase, a cada novo gesto, a verdade se aproximava como uma sombra inevitável. Algo profundo, silencioso e cruel estava acontecendo dentro daquela casa, e ele precisava descobrir o que era. Henrique passou o resto daquela tarde observando a casa com novos olhos. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Cada canto carregava um silêncio desconfortável. Cada porta parecia esconder um segredo, e cada passo que ele dava era acompanhado por uma sensação crescente de que algo muito sério estava acontecendo bem diante dele. E ele não tinha percebido antes. Valquíria evitava cruzar olhares com Carolina, e isso já dizia muito. Ela andava pela casa como alguém que pisava em território proibido, sempre alerta, sempre ouvindo, sempre temendo ser repreendida por qualquer gesto. Henrique notava isso agora. Notava também como Carolina fazia questão de circular o tempo todo pelo mesmo ambiente onde Dona Antônia estava, como se precisasse garantir que ninguém se aproximasse dela sem supervisão. No meio da tarde, Henrique desceu a escada e encontrou as duas na sala. Carolina segurava um copo de suco, guiando a mão até a boca de sua sogra como se estivesse alimentando uma criança. A delicadeza era só aparência. O gesto era rígido, apressado, controlador. Dona Antônia parecia desconfortável, mas não reclamava. "Amor", disse Carolina, percebendo Henrique se aproximar. "Sua mãe está fraquinha hoje. Tive que insistir para ela tomar esse suco. Ela não colabora." Henrique observou a cena com atenção redobrada. "Mãe, a senhora está se sentindo mal?" perguntou ele cuidadosamente, tentando não revelar a suspeita crescente. Dona Antônia sorriu de forma frágil. "Estou só cansada, meu filho. Nada demais." Carolina se apressou em responder antes que Henrique pudesse insistir. "É normal. Ela quer forçar coisas que não consegue e isso a deixa ainda pior. Eu estou cuidando. Pode deixar comigo." Henrique não respondeu, mas seu olhar ficou preso nos dedos inquietos da mãe, que se moviam nervosos sobre o braço da poltrona, como se ela quisesse dizer algo, mas não podia. Mais tarde, enquanto Carolina atendia uma ligação no jardim, Henrique aproveitou para se aproximar novamente da mãe. Ele fechou parcialmente a porta da sala e se ajoelhou ao lado dela. "Mãe, o que está acontecendo de verdade?" perguntou ele, mantendo a voz baixa. Dona Antônia desviou os olhos, apertando os lábios. "Henrique, não quero causar confusão", murmurou ela. "Confusão?" ele repetiu. "Se tem algo errado acontecendo com a senhora, não é confusão, é injustiça. E eu quero saber." Ela hesitou por vários segundos, como se cada palavra precisasse atravessar uma barreira invisível antes de ser dita. "Carolina", começou ela com a voz baixa, "ela não gosta quando eu tento levantar. Ela fica brava, muito brava." Henrique sentiu o estômago revirar. "Ela impede a senhora?" perguntou ele direto. A mãe respirou fundo. "Diz que é para o meu bem, que eu vou cair. Diz que eu preciso aprender a obedecer. E quando eu insisto, ela fala alto, me segura, às vezes até machuca um pouquinho." O coração de Henrique disparou, como se tivesse levado um soco.
E ante porque a senhora nunca me contou isso, exigiu ele, a voz trêmula de indignação. A mãe levantou os olhos devagar. Havia vergonha neles. Porque eu achei que você ficaria chateado com ela. Você sempre foi tão apaixonado, tão dedicado. Eu não queria ser um peso. Achei que, se eu ficasse quieta, as coisas melhorariam. Henrique passou a mão no rosto, tentando conter a raiva e o desespero. Ouvindo aquilo da própria mãe, tudo que Valquíria dissera começava a assumir uma dimensão muito maior. Mãe, isso não é cuidado, isso é abuso, disse ele com a voz embargada. Antes que Dona Antônia pudesse responder, passos surgiram no corredor. Valquíria apareceu na porta, olhando para os lados como quem verifica a presença de predadores. Seu Henrique, posso falar com o senhor? Perguntou ela, com uma urgência sufocada. Ele se levantou. Claro! Os dois se afastaram para o corredor, onde ela respirou fundo, como quem precisava de coragem para continuar. Eu não devia estar dizendo nada disso, começou ela aflita. Mas a dona Carolina não trata sua mãe como deveria. Ela controla tudo, tudo. Ela não deixa sua mãe dar um passo sem supervisionar. E quando a dona Antônia tenta, ela aperta o braço dela com força, chega a deixar marca. Eu já vi, já ouvi, já tentei ajudar, mas ela me ameaça se eu interferir. Henrique sentiu um frio na espinha. Ameaça como? Perguntou. Valquíria olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Diz que me coloca na rua, que acaba com minha vida, que eu não tenho para onde ir e eu realmente preciso desse emprego, mas eu não consigo mais ver sua mãe daquele jeito. Não consigo. Henrique respirou fundo. Agora, a dúvida já não existia. Havia algo profundamente errado, algo cruel, algo que ele não poderia mais ignorar. E naquele momento, pela primeira vez, ele sentiu que estava prestes a descobrir algo ainda mais perturbador, algo que mudaria tudo. No dia seguinte, a tensão dentro da casa parecia ter engrossado o ar. Henrique acordou mais cedo que o habitual, sentindo o peso de todas as palavras que ouvira no dia anterior. Algo o empurrava para a verdade, mesmo que parte dele ainda tentasse negar. Durante anos, ele enxergou Carolina como a esposa perfeita, elegante, organizada, dedicada. Mas agora ele enxergava fios soltos, rachaduras, sombras que antes não percebia. Quando desceu as escadas, encontrou Valquíria limpando o corredor com passos curtos e discretos. Ela ergueu o olhar rapidamente, como se verificasse se ele ainda estava do lado dela. Era evidente que o medo ainda dominava aquela mulher. Bom dia, seu Henrique, disse ela baixinho. Bom dia, Valquíria. Onde está minha mãe? No quarto. Mas... Ela abaixou a voz. A dona Carolina não deixou ela tomar café ainda. Disse que ia levar mais tarde. Mas ela está lá faz um bom tempo. O coração de Henrique apertou. Ele agradeceu com um aceno e seguiu em direção ao quarto da mãe. Antes de entrar, ouviu um murmúrio abafado. A porta estava apenas encostada e, ao empurrá-la devagar, observou uma cena que fez seu sangue ferver. Carolina estava inclinada sobre a mãe, segurando um copo com um líquido escuro. A expressão da esposa era de impaciência, como se estivesse lidando com uma criança desobediente. Já Dona Antônia parecia aflita, segurando a beirada da cama como se buscasse apoio emocional. Carolina! Chamou Henrique entrando. Ela virou-se imediatamente como alguém pega no flagra, mas recuperando o sorriso forçado em tempo recorde. Amor, que susto! Eu estava só dando o remédio da sua mãe. Henrique se aproximou, analisando a cena em silêncio. Havia algo errado ali. A cor do líquido, o jeito firme demais com que Carolina mantinha a mão no copo, o temor no olhar da mãe, tudo gritava alerta. Esse remédio é novo? Ele perguntou. Carolina hesitou apenas um instante, mas o suficiente para ele notar. O doutor Humberto recomendou ontem, lembra? Respondeu ela naturalmente demais. Henrique sabia que o médico não estivera ali no dia anterior. Antes que ele pudesse confrontá-la, Dona Antônia murmurou. Eu não quero tomar isso agora, minha filha.
Posso esperar só um pouco? Carolina fechou o rosto por um microsegundo, mas virou-se para Henrique mantendo a máscara perfeita. Tá vendo? Ela não colabora. Se eu não estiver aqui, ela não se cuida. Henrique sentiu uma onda de frustração. A falsidade no tom da esposa era evidente agora que ele sabia o que procurar. Mais tarde, quando Carolina saiu do quarto, Dona Antônia segurou o pulso do filho com uma força desesperada. Henrique, não quero mais esse remédio. Ele me deixa tonta, pesada. Não gosto do jeito como me sinto depois. O coração dele afundou. Mãe, a senhora tem falado isso para Carolina? Sim, mas ela diz que é só frescura minha, que eu tenho que obedecer. E se eu resisto, ela fica brava, muito brava. Henrique respirou fundo. Precisava confrontar aquilo com alguém que entendesse mais do que ele. Então, ao final da tarde, telefonou para o Dr. Humberto e pediu que ele viesse à casa. O médico chegou pontualmente, cumprimentando Henrique com cordialidade, mas com um olhar discreto que parecia avaliar a situação antes mesmo de entrar. Henrique, o que está acontecendo? Sua voz ao telefone parecia preocupada. Ele guiou o médico até o quarto. Dona Antônia sorriu ao vê-lo, embora estivesse claramente cansada. Doutor, o senhor não me passou remédio novo, passou? Perguntou ela com a voz fraca, porém consciente. O médico franziu a testa. Novo? Não, Dona Antônia. Mantive a mesma medicação leve. Por quê? Antes que ela respondesse, Carolina apareceu na porta, ofegante, como se tivesse corrido. Doutor, que surpresa! Não sabia que vinha hoje. O médico a cumprimentou, mas sua expressão endureceu. Você comentou com Henrique que eu tinha prescrito um remédio novo? Carolina não piscou. Sim, no telefone, lembra? A senhora estava reclamando de tontura. Eu não falei com você ontem, respondeu o médico firme. O silêncio que se instalou ali foi como um golpe seco. Henrique viu pela primeira vez o rosto da esposa perder o controle. Um tremor atravessou a sobrancelha dela, um sinal mínimo, mas que dizia muito. Valquíria, parada ao fundo do corredor, observava em silêncio, como quem testemunha algo perigoso se revelando. O médico se aproximou de Henrique. Precisamos conversar em particular. Carolina imediatamente interveio. Sobre o quê? Eu quero saber também. Mas o Dr. Humberto foi claro. Não, só eu e o Henrique. E foi naquele instante que Henrique teve certeza absoluta. A verdade estava muito mais perto do que ele imaginava. E Carolina estava desesperada para impedir que ele a encontrasse. O doutor Humberto pediu para que Henrique o acompanhasse até o escritório, fechando a porta atrás deles com uma calma que não combinava com o peso da situação. O médico respirou fundo antes de falar, como se precisasse escolher as palavras com precisão cirúrgica. Henrique, preciso ser completamente honesto. Ele deixou a pasta sobre a mesa. Nada do que sua esposa disse sobre novas prescrições é verdade. Eu não recomendei medicação extra, nem repouso absoluto. Ao contrário, sua mãe deveria estar fazendo pequenos movimentos, caminhadas leves, exercícios simples. A falta total de atividade só piora. Henrique sentiu o peito apertar. Ela me disse que você recomendou repouso? Nunca. O médico balançou a cabeça. E mais, se sua mãe está se sentindo tonta ou pesada, isso não tem relação com nenhum remédio que eu tenha passado. Muito menos aquele líquido escuro que ela estava tentando fazer a Dona Antônia tomar. Henrique engoliu seco. Tudo começava a se alinhar. Tudo começava a fazer sentido, do pior jeito possível. Doutor, minha mãe pode estar tomando algo que não deveria? Perguntou com a voz falhando. O médico hesitou por longos segundos. É possível. Ele respirou fundo. E é por isso que precisamos agir rápido. Henrique sentiu uma onda de calor subir pela nuca. No fundo, ele já sabia, já desconfiava. Já tinha visto a verdade estampada nos olhos da mãe e nos sussurros temerosos de Valquíria. Mas ouvir o médico confirmar qualquer possibilidade era diferente, era devastador. O médico tocou no ombro dele.
Henrique, o que quer que esteja acontecendo aqui não é normal, nem ético, nem seguro. Henrique fechou os olhos por um instante, tentando processar tudo. Então, a porta se abriu sem aviso. Carolina entrou. "O que vocês estão conversando?" perguntou ela, os olhos tentando capturar qualquer detalhe no rosto dos dois. Henrique respirou fundo. "Sobre a minha mãe." "Ah, claro," ela respondeu, forçando um sorriso. "Deve ter algo errado com ela, né? A idade pesa." Mas dessa vez, o tom dela não colou. Não colou porque agora Henrique enxergava cada microexpressão, cada mudança de respiração, cada mentira que ela tentava suavizar com um sorriso treinado. O médico se levantou. "Carolina, preciso falar com você também." Depois, ela congelou. E ali, naquele microsegundo, Henrique viu o medo, viu tão claramente quanto tinha visto no olhar de Valquíria. Carolina não estava apenas incomodada. Carolina estava preocupada, assustada, ameaçada, porque ela sabia. A verdade estava prestes a emergir. Henrique saiu do escritório e foi direto até o quarto da mãe. Encontrou Dona Antônia sentada na poltrona com o olhar perdido na parede. "Mãe, me diz uma coisa." Ele se ajoelhou na frente dela. "O que a Carolina dá para a senhora beber? Aquele líquido... A senhora lembra o que é?" Ela franziu o senho, tentando se lembrar. "Ela diz que é um tônico, para me deixar mais forte. Mas sempre que eu tomo, eu fico tonta. Muito tonta." Henrique fechou os olhos, tomando cuidado para não explodir. Valquíria apareceu na porta do quarto, respirando rápido. "Seu Henrique, eu não queria falar na frente da Dona Carolina, mas eu vi." Ela engoliu seco. Vi a Dona Carolina mexendo em um frasco escondido no armário do banheiro. Ela misturou no copo antes de trazer para sua mãe. Eu não sei o que era, mas era forte. Tinha cheiro estranho. O coração de Henrique quase saiu pela garganta. "Por que você não me contou antes?" Porque ela disse... Valquíria tentou falar, mas a voz falhou. Ela disse que me botava na rua, que me destruía, que eu devia obedecer. Mas eu não consigo mais. Eu não consigo ver sua mãe desse jeito. Henrique respirou fundo, tentando não deixar a raiva consumir tudo. E foi nesse momento, exatamente nesse ponto, que a história se voltou para quem assistia. Antes de continuar essa história, que fica ainda mais intensa a partir daqui, eu quero saber de você. De qual cidade você está me assistindo agora? E se fosse a sua mãe no lugar da Dona Antônia, o que você faria? Comenta aqui embaixo. E aproveita para curtir, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda demais a levar essa reflexão para mais pessoas. Voltando à história, a porta do quarto bateu. Carolina estava parada ali. O olhar dela não era mais o da esposa doce e controlada. Era o olhar de alguém que sabia que estava prestes a perder tudo e faria qualquer coisa para impedir. "O que vocês estão conversando?" perguntou ela com a voz baixa, firme, quase venenosa. Henrique se levantou devagar. "A verdade, Carolina. Chega de mentiras." E naquele instante ele percebeu. Ela não ia recuar, não ia admitir. E aquela noite seria decisiva. O silêncio que se instalou no quarto após a frase de Henrique parecia ter peso físico. Carolina permanecia parada na porta, os olhos semicerrados, analisando cada gesto, cada respiração, cada detalhe que pudesse entregar o que ele já sabia. Era o olhar de alguém que percebeu, tarde demais, que o controle estava escorrendo por entre os dedos. Henrique respirou fundo, mantendo-se firme. Ele sentia o coração pulsando no pescoço, mas seu rosto permanecia inabalável. Estava decidido. "A senhora pode sair um momento, Carolina?" pediu ele com um tom que não admitia discussão. Ela deu um sorriso curto, quase debochado. "Claro, se o doutorzinho aqui está achando que entende mais da própria casa do que eu..." "Carolina," o tom dele cortou o ar. "Só me dê um momento com a minha mãe." Ela segurou o batente da porta como se decidir sair fosse um sacrifício, mas acabou cedendo, fechando a porta devagar, deixando um silêncio inquietante do lado de fora. Valquíria respirou aliviada, mas seus olhos ainda carregavam medo. Henrique voltou-se para a mãe. "Mãe,
Eu prometo que vou resolver isso. Ele tocou suavemente no ombro dela. Mas preciso que a senhora confie em mim agora. Os olhos de Dona Antônia marejaram. Eu confio, meu filho. Sempre confiei. Só não queria causar confusão. Não queria que você e a Carolina brigassem por minha causa. A senhora nunca foi problema. Ele apertou a mão dela. O problema está em outra pessoa. E isso acaba hoje. Antes que pudessem continuar, bateram a porta. Era o Dr. Humberto. Henrique o chamou para entrar. Doutor, quero que o senhor examine minha mãe agora. Tudo. A pressão, os reflexos, os sinais. Quero que veja com seus próprios olhos o que está acontecendo. O médico assentiu e começou imediatamente. Valquíria se afastou para o canto do quarto, observando em silêncio. O exame foi rápido, mas revelador. O médico se levantou, franzindo o senho com preocupação. Henrique, ela está fraca, sim, mas não por causa da idade. A musculatura está atrofiando por falta de uso. Ela está sendo mantida parada por tempo demais. Dona Antônia abaixou o olhar como se carregasse culpa. Henrique fechou os punhos. Era o que eu temia, murmurou ele. E tem mais, acrescentou Humberto. Ela apresenta sinais de sedação leve. Não é forte, mas é constante. E não vem dos remédios que eu prescrevi. Henrique sentiu uma onda de choque percorrer o corpo. Sedação? De onde? Não sei ainda, respondeu o médico. Mas algo a está deixando sonolenta, lenta, pesada. Isso não vem da medicação dela. Precisamos identificar o que é. Valquíria ergueu a mão timidamente. Doutor, eu vi um frasco estranho no armário do banheiro, pequeno, com o rótulo borrado, e a dona Carolina sempre pega antes de dar alguma coisa para dona Antônia. O médico ergueu as sobrancelhas. Precisamos ver esse frasco. Henrique assentiu. Ele virou-se para Valquíria. Me mostra. Ela saiu na frente, caminhando rápido pelo corredor. Abriu a porta do banheiro e apontou para o armário mais alto, onde o frasco ficava escondido atrás de toalhas dobradas. Henrique esticou o braço, puxou o frasco e o colocou sobre a pia. O Dr. Humberto pegou-o imediatamente. Observou a solução escura lá dentro, inclinou suavemente o vidro e franziu o rosto. Não posso afirmar sem testar, mas isso aqui não parece algo inofensivo. Ele sacudiu levemente o frasco. Pode ser um calmante concentrado, um sedativo leve ou alguma mistura caseira com efeitos cumulativos. Henrique sentiu o chão girar. Ela estava dando isso para minha mãe, escondido. Provavelmente sim. Ele não precisou dizer mais nada. A conclusão caía sobre todos como uma sentença silenciosa. Carolina estava envenenando lentamente a sogra. Não o suficiente para causar escândalo imediato, mas o suficiente para limitar, enfraquecer, controlar. Henrique mal conseguiu respirar. Ao virar para sair do banheiro, viu Carolina parada no corredor, com os braços cruzados e um sorriso estreito, quase provocador. Então é isso? Agora todo mundo resolveu se juntar contra mim? A voz dela soou fria, perigosa. Henrique segurou o frasco com força. Você tem algo a dizer sobre isso? Perguntou, estendendo o vidro diante dela. Carolina inclinou a cabeça. Tenho sim. Vocês nunca entendem nada. A sua mãe precisa de mim. Eu estou cuidando dela, enquanto você vive no trabalho. Se não fosse por mim, ela estaria caída em algum canto dessa casa. Isso aqui não é cuidado, rebateu Henrique, a voz estremecendo de raiva. Isso é controle. Isso é abuso. O sorriso dela sumiu. E você acha que vai conseguir tirar isso de mim? Perguntou ela, dando um passo à frente. A casa é minha, Henrique. A vida dela também. Foi a primeira vez que Henrique viu aquilo. O verdadeiro rosto de Carolina. E naquele instante ele soube. A queda dela estava muito mais próxima do que ela imaginava. Henrique nunca pensou que um dia veria aquela expressão no rosto da esposa. Não era irritação, não era cansaço, não era desgaste do casamento. Era outra coisa, algo mais escuro, mais profundo, algo que ele nunca tinha permitido a si mesmo enxergar. Carolina avançou um passo, o olhar fixo no frasco na mão dele.
Me dá isso aqui, ordenou, estendendo a mão. Henrique recuou imediatamente. Não chegue mais perto da minha mãe, respondeu com firmeza. A frase parecia ter acertado um nervo exposto dentro dela. Carolina respirou fundo e, de repente, toda a máscara de esposa perfeita começou a ruir. Ela olhou para Valquíria, depois para o médico e, por fim, para Henrique, como se avaliasse rapidamente quem seria o elo mais fraco. Vocês não entendem nada, disse ela com a voz trêmula, mas não de medo, de raiva. Essa mulher vive atrapalhando. Reclama de tudo, se mete em tudo, age como se mandasse aqui. Você sempre fez tudo o que ela queria. Eu só estava tentando colocar ordem. Henrique mal acreditou no que ouviu. Ordem? Ele repetiu, incrédulo. Impedindo ela de andar? Dando sedativo escondido? Gritando com ela quando eu não estou? Isso para você é ordem? Os olhos de Carolina faiscaram. Se eu não fizesse isso, ela ia colocar você contra mim, como sempre quis. A voz dela agora era quase um sussurro ácido. Essa casa devia ser minha. Essa vida devia ser minha, mas enquanto ela estiver aqui, nunca será. A revelação caiu como um golpe seco. Valquíria levou a mão à boca, chocada. O Dr. Humberto respirou fundo, incrédulo com o que acabara de presenciar. Henrique sentiu o estômago gelar. Então é isso? Perguntou ele. Você está destruindo a saúde da minha mãe porque tem inveja dela? Carolina riu. Um riso baixo, amargo, daqueles que não têm nada de divertido. Inveja? Henrique, você sempre fez tudo o que ela mandava. Sempre a protegeu, sempre a colocou no pedestal. E eu? Ela fechou a mão com força. Eu fui ficando em segundo plano, fui sendo engolida por essa velha mandona que acha que o mundo gira ao redor dela. Eu só queria que ela parasse, só isso, que ela parasse. Henrique balançou a cabeça, incapaz de acreditar nas palavras que saíam da boca da mulher com quem dividiu anos da vida. Você enlouqueceu, murmurou ele. Carolina o encarou com um sorriso torto. Eu fiz o que precisava ser feito. Nesse momento, algo atrás dele se mexeu. Dona Antônia, que estava na porta do quarto, assistira tudo, e a dor no rosto dela era quase insuportável de olhar. Você me odeia tanto assim? Perguntou ela, a voz fraca, mas cheia de tristeza. Carolina a encarou sem desviar. Odeio sim. A resposta saiu instantânea, fria. Odeio porque você nunca me aceitou, porque sempre achou que eu não era o suficiente. Odeio porque você controla o Henrique, manipula tudo e ainda tem a audácia de parecer frágil. Você não é frágil, Dona Antônia. A senhora é uma pedra no meu caminho. Henrique sentiu o corpo estremecer. Valquíria deu um passo para trás, assustada. O médico fechou os olhos por um momento, chocado com o nível da confissão. Carolina continuou, agora completamente tomada pela própria raiva. Eu tentei falar, tentei conversar, tentei ser paciente, mas você não entende gentileza. Você só entende autoridade. Então eu dei o que você entende, coloquei limites, fiz o que qualquer esposa faria para proteger o casamento. Henrique apertou o frasco com tanta força que o vidro ameaçou estalar. Isso não é proteger casamento, isso é crueldade, isso é abuso, isso é crime. Carolina deu um passo adiante completamente descontrolada. Crime é você escolher ela no lugar de mim, gritou. Sempre foi ela primeiro, sempre será ela, eu cansei disso. Dona Antônia recuou assustada. Henrique se colocou imediatamente entre as duas. Acabou, Carolina, disse ele firme. Você não chega mais perto dela, nunca mais, e amanhã mesmo você sai desta casa. O rosto de Carolina ficou lívido. Você vai me tirar daqui? Perguntou sem acreditar. Depois de tudo que eu fiz? Henrique não hesitou. Justamente por causa do que você fez. Por um segundo o rosto dela se contorceu. Depois, ela sorriu. Um sorriso vazio, perturbador. Vocês vão se arrepender.
Todos vocês. E sem dizer mais nada, virou as costas e caminhou para o quarto, batendo a porta com força. Henrique respirou fundo, tentando acalmar o próprio corpo, que tremia inteiro. Valquíria se aproximou de Dona Antônia e segurou sua mão, emocionada. A senhora está segura agora, disse ela com sinceridade. Dona Antônia chorou silenciosamente. Henrique a abraçou, sentindo o peso de tudo finalmente desabar. Mas no fundo, sabia que a noite ainda não tinha terminado. Carolina não desistiria facilmente. O silêncio após a porta bater parecia mais alto que o grito que Carolina dera. Henrique permaneceu parado alguns segundos, respirando fundo, tentando assimilar tudo o que acabara de ouvir. O ar parecia pesado, denso, quase sólido. A revelação da esposa deixara marcas invisíveis, mas profundas, que ele sabia que levaria tempo para curar. Dona Antônia tremia levemente. Valquíria segurava a mão dela com cuidado, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrá-la. O doutor Humberto ainda observava o corredor com expressão séria, tentando calcular o próximo passo. Henrique, a voz de sua mãe saiu baixa, trêmula. Eu nunca quis que chegasse a isso. Ele se aproximou dela imediatamente, ajoelhando-se ao seu lado. Mãe, a culpa não é sua, disse ele com firmeza. Nada disso é culpa sua. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo devagar. Eu só queria paz. Só queria que vocês se dessem bem. Nunca imaginei que ela... A voz falhou. Henrique a abraçou, sentindo a própria garganta arder. Eu sei, mãe, eu sei. O médico se aproximou discretamente. Henrique, precisamos tomar providências hoje. Não podemos esperar. Henrique se levantou. O que o senhor sugere? Primeiro, manter distância entre sua esposa e sua mãe. Segundo, preciso levar esse frasco para análise. Terceiro, Carolina não pode ter acesso a Dona Antônia até sabermos exatamente o que ela estava administrando. Henrique assentiu. Tudo fazia sentido. E sobre denunciar? Perguntou ele com a voz pesada. O médico suspirou. É uma opção, mas eu sugiro esperar pelo exame do frasco. Com o resultado em mãos, qualquer denúncia se torna ainda mais sólida. Valquíria ergueu o olhar, tenso. Seu Henrique, a dona Carolina não vai aceitar ficar de lado. Ela vai tentar entrar no quarto, vai tentar controlar tudo de novo. Ela não gosta de ser contrariada. Henrique sabia disso melhor do que ninguém. Por isso, vocês duas fiquem com minha mãe. Não deixem Carolina se aproximar até eu resolver isso. Valquíria assentiu com firmeza, mais decidida do que antes. Pode deixar comigo. Eu não saio daqui por nada. Dona Antônia sorriu fraco, apertando a mão da faxineira com carinho. Obrigada, minha filha, de verdade. Quando Henrique saiu do quarto, o corredor parecia mais estreito. Ele caminhou em direção ao quarto do casal. A porta estava entreaberta. Ele empurrou lentamente. Carolina estava sentada na beira da cama, imóvel, olhando fixamente para o chão. O silêncio dela era pior do que qualquer grito. Era um silêncio calculado, escuro, frio, o tipo de silêncio que precede uma decisão perigosa. Carolina, chamou ele, mantendo distância. Ela não respondeu. Você não vai chegar perto da minha mãe. Não hoje. Não mais. Carolina ergueu o olhar devagar e havia nele algo quase vazio. Você acha que pode me expulsar da sua vida assim? Perguntou ela, numa voz baixa, quase sussurrada. Depois de tudo o que fiz por você? Henrique apertou a mandíbula. O que você fez foi abuso, foi violência, foi crime. Ela deu um sorriso torto. Crime é você trair sua esposa. Eu estou protegendo minha mãe e me deixando de lado, como sempre. Ela levantou lentamente. Você nunca me enxergou de verdade. E agora vai me culpar porque eu finalmente reagi? Porque eu quis um lugar nesta casa? Henrique respirou fundo. A que ponto você chegou, Carolina? Ela se aproximou um passo, ao ponto de não aceitar perder. Eu não perco, Henrique. Eu não perco. Ele estendeu a mão, mantendo distância. Acabou. Por um instante tudo ficou suspenso. O olhar dela, o ar no quarto, o silêncio. Então, o sorriso sumiu. Você vai se arrepender, disse ela,
com uma calma assustadora. Henrique deu um passo para trás. Vou pedir para você sair amanhã. E se tentar fazer algo hoje, chamo a polícia. Carolina sorriu novamente. Um sorriso pequeno, mas venenoso. Acha que tem provas? Acha que vão acreditar? Ela cruzou os braços. Você sempre foi fácil de manipular, Henrique. Até sua mãe te manipula. Eu só aprendi a jogar o mesmo jogo que vocês. Ele sentiu o sangue ferver. Saia do meu caminho. Ela não se moveu. Essa casa deveria ser minha. Repetiu como se fosse um mantra. Henrique desviou, determinado, e deixou o quarto. Carolina, porém, não ficou parada. Ele ouviu os passos dela logo atrás. Você não me tira daqui, disse ela, seguindo, quase colada aos calcanhares dele. Eu não saio, nunca. Henrique não respondeu. Entrou no quarto da mãe, fechou a porta e trancou. Valquíria e o médico o olharam com apreensão. Ela não vai aceitar, disse o doutor. Henrique respirou fundo. Eu sei. Ele olhou para a mãe, para a Valquíria, para o frasco sobre a cômoda. E percebeu finalmente. A guerra dentro daquela casa havia começado. E o fim dela chegaria em breve. A noite pareceu mais longa do que qualquer outra naquela casa. Henrique permaneceu ao lado da mãe por horas, sentado na poltrona, observando a respiração tranquila que ela finalmente conseguia ter depois de dias. Valquíria e o doutor Humberto revezavam entre descanso e vigilância, como se a simples presença deles ali pudesse impedir que o mal atravessasse a porta. Era estranho pensar que até poucas horas antes ele vivia acreditando que sua casa era um espaço de paz. Agora enxergava. Aquele teto guardava segredos que só agora estavam sendo arrancados da escuridão. Carolina não fez mais barulho. Não tentou bater na porta, nem discutir, nem forçar entrada. O silêncio dela era ainda mais inquietante do que seus ataques. Era o tipo de silêncio que anunciava uma decisão, um movimento final, talvez uma rendição, ou talvez algo pior. Henrique não podia prever. Mas já não sentia medo. Sentia apenas a determinação de proteger sua mãe, custasse o que custasse. Por volta das 6 da manhã, a luz fraca do sol começou a invadir o quarto. Dona Antônia abriu os olhos devagar, piscando como se estivesse voltando de um sonho muito distante. Ela olhou para o filho e um sorriso suave iluminou seu rosto cansado. Você ficou aqui a noite toda, não foi? Perguntou ela, tocando a mão dele. Henrique sorriu. Fiquei. E vou ficar quantas noites forem necessárias. Ela respirou fundo, com alívio. Eu me sinto mais leve hoje. Parece que meu corpo está acordando de novo. O doutor Humberto se aproximou, verificando a pressão e observando os sinais físicos. Está melhor sim, disse ele. Sua recuperação vai ser lenta, mas possível. Agora que entendemos o que estava acontecendo, tudo muda. Dona Antônia assentiu, grata. Eu só quero voltar a andar, nem que seja devagarzinho. Eu quero recuperar minha vida. Henrique segurou firme a mão dela. Eu prometo que vai. Valquíria apareceu na porta segurando um copo de água. Dona Antônia trouxe água fresquinha. A senhora aceita? A idosa sorriu emocionada. Aceito, minha filha. Obrigada por tudo. Valquíria abaixou a cabeça, tímida, mas havia orgulho em seus olhos. Enquanto Dona Antônia bebia, Henrique respirou fundo. Era hora de resolver o último ponto pendente daquela história. Ele se levantou, caminhou até o corredor e parou diante do quarto onde Carolina estava. Ouviu um leve som de passos do outro lado. Era agora. Ele bateu na porta. Carolina, precisamos conversar, disse ele firme. A porta abriu devagar. Carolina estava séria, sem maquiagem, os olhos inchados. Mas não havia arrependimento neles. Havia apenas uma espécie de cansaço arrogante. Então você finalmente decidiu? Perguntou ela. Já decidi ontem, respondeu Henrique. Hoje eu só vim comunicar. Ela cruzou os braços. Vai mesmo me expulsar? Vou pedir para você sair hoje da casa. E quando o exame do frasco ficar pronto, decidirei sobre as medidas legais. Isso não é brincadeira, Carolina. Minha mãe poderia ter piorado muito mais. Ela deu um riso curto. Você sempre foi dominado por ela.
até o fim. Henrique não reagiu, apenas repetiu: "Hoje você sai." Carolina respirou fundo, com raiva silenciosa, mas não discutiu. Talvez porque soubesse que não havia mais espaço. Talvez porque finalmente entendesse que sua máscara tinha se quebrado para sempre. No fim da manhã, ela deixou a mansão. Nenhuma mala grande, nenhum abraço, nenhum olhar para trás. Ela simplesmente passou pelo portão como uma sombra que finalmente perdia lugar. Quando o carro dela desapareceu na rua, Dona Antônia segurou a mão do filho. "Eu sinto muito que você tenha passado por isso por minha causa." Henrique sorriu com ternura. "Mãe, não fala assim. A senhora não causou nada. Quem faz mal, faz porque quer. A senhora só confiou. E agora é minha vez de cuidar." Ela fechou os olhos emocionada. Valquíria aproximou-se. "Seu Henrique, agora começa a parte boa, a parte da cura." Ele assentiu. "Começa sim." Os dias seguintes foram diferentes. O silêncio da casa já não era ameaça, era descanso. O sol entrando pelas janelas parecia mais quente. A presença de Valquíria trazia paz. O médico aparecia com frequência, acompanhando a recuperação de Dona Antônia, que já conseguia mover as pernas com mais firmeza. E numa tarde tranquila, quando ela conseguiu dar 2 passos com a ajuda do filho, lágrimas escorreram dos olhos dos 3. Henrique abraçou a mãe com força. "A senhora renasceu", disse ele. Ela sorriu. "Nós renascemos, meu filho." E foi nesse instante que Henrique entendeu a maior lição. A casa não é feita de paredes, mas de quem permanece, de quem cuida, de quem ama de verdade. Antes de você sair desse vídeo, fica uma reflexão. Quantas vezes alguém que você ama pode estar sofrendo em silêncio, sem conseguir pedir ajuda? Preste atenção, olhe, escute. Às vezes, um simples gesto muda tudo. Se essa história te tocou, curte, compartilha e se inscreve. Você ajuda outras pessoas a enxergarem aquilo que às vezes ninguém vê. E nunca esqueça, amor que cuida é amor que liberta, nunca o que aprisiona.